Bom, Augusto, é com você. Vamos lá para mais um dia de CR Maker Summit. Vamos lá, Thaís, muito obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Parabéns pelo evento do CR Maker Summit. O time de CS aí tem contribuído bastante com os profissionais de marketing, de maneira geral, da educação brasileira, né, do ensino superior privado, do ensino básico também. E o CRM Maker Summit é um evento que tem se consolidando cada vez mais, né, como um evento importante, principalmente para os nossos clientes, né, que essencialmente são aí o motivo, né, da realização desses eventos, e fico muito contente também de poder contribuir um pouquinho. Me preparei aqui para trazer uma palestra para vocês de uma pesquisa que eu tenho feito recentemente sobre as experiências digitais, né, os relacionamentos com os clientes nas plataformas digitais. E, obviamente, a gente pode trazer muitos desses aprendizados, desses insights, para as nossas operações nas instituições de ensino, para os nossos relacionamentos com os candidatos, com os leads e com os alunos também. Então, espero que nos próximos minutos vocês possam, a gente compartilhe aqui essas experiências, fiquem à vontade para mandar dúvidas, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só me avisem, por favor, se já estiver aparecendo aí, Thaís. Estou compartilhando aqui já. Chegou. Muito bom. Então, vamos lá. Eu queria começar esse tema falando um pouquinho sobre o relacionamento, essencialmente a gestão do relacionamento com esse cliente, né? Toda vez que um cliente interage com as nossas marcas, né, com as nossas instituições, enfim, com os nossos canais, ele deixa marcas, né, ele deixa pistas, ele deixa informações importantes, ele deixa dados, né? A grande pergunta que a gente precisa se fazer é o que a gente faz com essas informações? A gente trabalha com esses dados, a gente aprende com esses dados, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria provocar aqui na discussão, porque quando a gente fala de gestão do relacionamento com o cliente, nas plataformas digitais, essencialmente, a gente precisa se debruçar sobre esses dados, sobre essas marcas que os clientes deixam nesse dia a dia, nessas interações, né? E, obviamente, eu tenho certeza que vocês, todos que estão assistindo aqui, passaram por alguma experiência ruim relacionada ao atendimento, a esse relacionamento, quando a gente já é cliente de alguma coisa que a gente precisa de alguma ajuda, de algum apoio, e a maneira como esse relacionamento acontece influencia muito na nossa experiência, né? Eu passei recentemente por isso, há 2 semanas atrás, num problema que eu tive na internet, né? Tem sido muito comum, agora todo mundo no home office, a internet ela virou, já era muito importante, agora se passou a essencial no dia a dia do nosso trabalho. E um problema na internet deixa qualquer pessoa super frustrada. O atendimento fiz uma ligação no serviço de atendimento, solicitei um apoio, um suporte, abri um chamado. Beleza, tem um prazo, esse chamado não foi resolvido dentro daquele prazo, o meu problema persistiu. Quando eu liguei pela segunda vez, aquela minha solicitação, embora existisse lá o tal do famoso protocolo, a gente não tinha no sistema a informação que tinha sido relacionada àquele protocolo. Então, é uma experiência super ruim, você tem que explicar de novo, você tem que abrir uma nova solicitação, um novo prazo, é super frustrante. E essa é uma única situação, uma única experiência que acontece tantas vezes, é tão comum na vida da gente. O que isso traz, né? Obviamente, essa experiência ruim, ela interfere na maneira como a gente enxerga aquela marca, né? Agora, o mais importante do que isso é a gente conseguir refletir sobre essas interações e o que a gente consegue aprender com esses dados. Então, aqui, a gente traz muito claro, né, a importância da gestão do relacionamento com o cliente. Não especificamente nas plataformas digitais, mas a gente olhar para esse conceito, né, que envolve não só na parte de vendas, né, a gente está falando aqui de novos alunos, de candidatos, de processo seletivo, de interessados, né, então a gente olha para isso e a gente pensa, isso é algo do marketing, algo do time de vendas, do time de captação de uma instituição de ensino. Mas, se a gente for parar para pensar, os nossos alunos são os nossos clientes no pós-venda também. Então, o atendimento
o relacionamento com esse aluno no pós-venda, ou seja, enquanto ele é aluno da instituição e durante o desenvolvimento do seu curso, é fundamental para que a gente proporcione uma boa experiência para esses nossos clientes. Então, é aí que se encaixa o conceito do CRM. Então, estou trazendo aqui de novo a gente refletir sobre o conceito do CRM, né, a gestão do relacionamento com o cliente, e não simplesmente em plataforma, em tecnologia. Aqui na CRM Educacional, muitos daqui que estão assistindo essa palestra são os nossos clientes, já usam a nossa ferramenta, mas olhar um pouquinho, refletir um pouquinho para o conceito do CRM, né, o Customer Relationship Management. E, basicamente, isso é muito importante. Vamos pensar um pouquinho o que significa o CRM, né? Será que o CRM é só lá a ficha de inscrição, a regra de relacionamento, as campanhas de marketing, os indicadores? O que mais é CRM, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que envolve a gestão do relacionamento do nosso cliente é CRM, né? Então, o desenvolvimento de estratégias, campanha de marketing de relacionamento, estratégias de upsell, de cross-sell, lookalike, clone de perfil, personas. A gente pode pensar também em jornada do cliente, em LGPD, premissas das estratégias de relacionamento. Elas vão estar embasadas ao posicionamento da marca, elas vão estar embasadas a alguma campanha específica, algum objetivo em específico, né? A gente precisa pensar sobre quem tem acesso a essas informações, ou seja, as informações sobre o relacionamento, né? Quais são os grupos de controle, quais são os grupos que interagem com esse cliente de maneira direta, como é que funciona um atendimento, como é que funciona a estratégia de fidelização, programas de incentivo, métricas, indicadores. Então, são vários termos que eu estou colocando aqui que compõem a estratégia de CRM dentro da instituição de ensino. E, obviamente, o CRM é essencial para que a gente trabalhe na gestão do relacionamento com o cliente. Agora, essa gestão do relacionamento com o cliente, ela precisa buscar um único objetivo: a excelência na relação com o nosso consumidor, com o nosso cliente. É por meio de uma boa experiência que a gente consegue atingir melhores resultados. Então, é por meio de boas experiências que a gente consegue motivar aquela pessoa que chega até a instituição e que a gente consiga gerar valor para essa pessoa. Isso é uma boa experiência. Isso ajuda a motivar ela a se inscrever no processo seletivo. Isso ajuda, né, motiva a pessoa a evoluir na jornada até a matrícula. Isso ajuda a pessoa a se manter na instituição, continuar naquela relação de cliente-consumidor. E eu queria trazer aqui 6 porquês para a gente pensar na gestão do relacionamento com o cliente com foco nessa excelência. Primeiro, porque é mais barato, né? É mais barato você reter clientes do que adquirir novos clientes. Então, essa é uma máxima já até antiga, mas ela é muito importante que a gente reflita que, claro, é muito mais caro você adquirir novos clientes. Então, aqui certamente tem os profissionais que têm responsabilidade na captação e sabem muito bem o custo de aquisição de um novo aluno. Está cada vez mais caro esse custo de aquisição, cada vez mais é necessário maiores investimentos para conseguir alcançar o resultado na campanha de captação. Então, olhar para a experiência que esse aluno tem como cliente da instituição é mais barato do que a gente adquirir novos clientes, né? Um ponto importante é as indicações que esses clientes satisfeitos eles fazem, né? Então, eles fazem indicações, eles compram novamente, né? Então, pensando aqui nas instituições de ensino, um aluno que ele faz a sua graduação e ele tem uma excelente experiência, ele, obviamente, não vai pensar 2 vezes em fazer a pós-graduação, curso de extensão na instituição. Isso é muito comum. E o contrário também é verdadeiro. Se a experiência ela não for positiva, ou ele vai pensar numa pós-graduação em uma outra instituição, ele não vai nem considerar a instituição em que ele estuda. Então, a experiência influencia nessa jornada de educação continuada desse aluno dentro da instituição de ensino. E a gente também pode refletir de que esse aluno, ele simplesmente, uma vez que ele não está satisfeito na instituição, quando ele tem péssimas experiências de relacionamento, ele não faz indicações, ao contrário, ele passa a ser um agressor da marca, né, digamos assim. Então, a gente precisa refletir sobre isso.
Obviamente, quando a gente tem excelência no relacionamento, a gente também tem um impacto muito grande na taxa de churn, né? Os cancelamentos de matrícula, a evasão dos alunos, né? Então, a gente precisa ter também uma atenção muito forte a essa experiência que o aluno tem, porque isso ajuda a gente a diminuir esses índices de evasão que têm assombrado as instituições de maneira bastante significativa, né? Então, é óbvio que o relacionamento ele é um meio para que a gente consiga resolver os problemas, mas a maneira como que esse relacionamento acontece interfere demais na experiência. Vou falar bastante sobre a experiência do cliente, que é o foco da gestão do relacionamento, como eu mencionei aqui agora, né? Um outro motivo muito importante para a gente trabalhar na excelência do relacionamento é que essa experiência, quando positiva, ela aumenta o lifetime value, né? Ou seja, o valor que esse cliente tem para a instituição de ensino. Quanto que a instituição de ensino consegue alcançar de resultado para cada aluno que ela capta, né? Então, se o aluno ele se mantém durante toda a sua jornada e conclui o seu curso e continua nessa educação continuada, consome novos cursos, o quanto que ele gera de valor para a instituição de ensino. Então, se esse relacionamento é positivo e esse cliente fica por mais tempo na instituição, obviamente a gente consegue ter um resultado muito mais adequado, muito mais interessante. E, obviamente, a gente sabe que hoje o valor das instituições, o valor das empresas de modo geral, é justamente a sua carteira de clientes, né? Então, se a gente tem uma carteira de clientes que ela é uma carteira satisfeita, que tem uma boa experiência, que tem uma baixa taxa de cancelamento, que tem uma recompra adequada, esse é o grande valor que os clientes, que as empresas e que as instituições de ensino possuem, né? A gente tem tido nessa transformação digital empresas digitais que não têm ativos, né? Basicamente a base de ativos é a sua base de clientes e são essas as empresas que se transformam em cases e que a gente conhece no dia a dia, que a gente ouve falar aí como Netflix, como Airbnb e tantas outras plataformas digitais. A grande base de ativos dessas empresas são justamente as suas carteiras de clientes. E, como eu falei para vocês, né, esses clientes, quando eles têm um excelente relacionamento com a sua organização, por mais que ele tenha problemas para resolver, eles serão promotores da marca e eles não serão detratores, não serão ofensores da marca. Eles se tornarão fãs. Nos Estados Unidos, a gente tem um conceito, né, tem uma questão muito mais emocional com as instituições de ensino na vida das pessoas, né? É uma questão cultural. A pessoa, quando ela se forma na instituição de ensino e ela inicia sua carreira, depois, quando ela já está numa fase de maturidade na sua carreira profissional, ela começa a financiar a sua instituição de ensino. Então, boa parte da renda nas instituições de ensino superior nos Estados Unidos são por meio de doações dos seus ex-alunos. São os fãs das instituições de ensino. Como é que se gera essa cultura de paixão pela instituição de ensino? Será que a gente não precisa começar a desenvolver essa cultura dentro das nossas instituições para que os alunos eles se tornem, né, os defensores da marca, como acontece em outros mercados? Então fica aí a provocação e certamente isso está ligada à experiência que esse aluno possui dentro da instituição de ensino, né? Bom, mas nós estamos falando aqui sobre relacionamento digital. Então, para a gente poder falar um pouco sobre relacionamento digital, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a transformação digital e o conceito, né? Olhar um pouquinho para esse conceito da transformação digital e como que isso influencia no relacionamento com os nossos clientes. Primeiro porque, quando a gente pensa na transformação digital, a gente precisa compreender que ela é baseada em 3 pilares, né? A gente já teve até essa discussão em outros temas, quando a gente falou da transformação digital no marketing educacional. Eu queria só recapitular aqui. E o primeiro dessas pirâmides, o primeiro desses pilares é a Lei de Moore. A Lei de Moore, para quem nunca ouviu falar, é uma lei que é baseada em uma projeção por Gordon Moore. Ele foi um dos fundadores da Intel. E ele disse que o número dos transitores, né, dos chips de computador, eles teriam um aumento de pelo menos 100% de crescimento, né, de capacidade
em 18 meses, ou seja, a cada 18 meses, a capacidade de processamento desses transitores, desses processadores, eles dobrariam, né? E, obviamente, é que por essa razão que hoje em dia o celular que a gente tem, o computador, enfim, os dispositivos eletrônicos, eles possuem muito mais tecnologia do que o computador que a NASA usou lá em 60, quando ele mandou o homem à Lua, lá em 69, né? Então, essa capacidade que eu falei, ela continua dobrando a cada 18 meses, isso ainda não parou. Então, a gente não sabe até quando isso vai continuar nessa velocidade de crescimento. Então, esse é o primeiro pilar da transformação digital. O segundo pilar da transformação digital é a lei de Butter. Ela segue a mesma linha. O Butter, ele foi um diretor de departamento das redes óticas, né, da Bell Labs, também nos Estados Unidos, e ele também disse que a velocidade da comunicação teria um acréscimo de 100% a cada 9 meses. Ou seja, a cada quase um ano, a gente dobra a capacidade de transmissão de dados, né? Então, a gente consegue entender, por exemplo, como nos últimos anos, as ferramentas de streaming, né, como a Netflix, ela teve tanto sucesso e, por outro lado, a Blockbuster, que é uma empresa de vídeo dos anos 90, dos anos 2000, foi muito famoso, faliu, né? E a gente tem hoje tantas plataformas de vídeo e tantas outras ferramentas digitais graças a essa capacidade de comunicação que cresce a cada ano, né? A gente está próximo de conhecer a tecnologia 5G e a gente vai ver uma grande transformação na maneira, né? Essa questão do 5G vai trazer uma grande transformação na nossa comunicação. Então, a gente vai ter a capacidade de ter novas aplicações, novas tecnologias, que vai mudar bastante as coisas, né, a maneira como é que a gente trabalha, principalmente no aspecto da transformação digital. E, finalmente, eu queria trazer a última lei, que é a lei de Crader. E ele também segue esse mesmo raciocínio das outras duas leis, e foi projetado que a cada 18 meses a gente consegue dobrar a capacidade de armazenamento de dados, né? Ou seja, além disso, a gente tem também, ao mesmo tempo, o preço caindo pela metade, ou seja, a gente consegue dobrar a capacidade pela metade do custo. Então, hoje é muito barato a gente conseguir ter dispositivos de armazenamento. E isso é o que propiciou, por exemplo, tantas plataformas de armazenamento de dados digitais, tantas nuvens, né? A gente hoje no dia a dia, a gente tem lá o Google Drive, tem o OneDrive, tem o Dropbox e tantas outras plataformas similares a um preço muito baixo, um preço competitivo. E essa é uma tendência que não vai parar, né? Cada vez mais a gente tem mais capacidade de armazenamento de dados, mais capacidade de transmissão de dados e mais capacidade de processamento de dados. Então, são essas três pilares que impulsionam a transformação digital. Ela está completamente conectada com a evolução das comunicações digitais, a evolução do relacionamento. E o relacionamento, por sua vez, a gente pode fazer um paralelo com a evolução do próprio marketing. Então, o marketing, quando a gente pensava lá em marketing 1.0, ele tinha um perfil, ele tinha uma geração que tinha, em termos de relacionamento, né? E ele era muito voltado para produto. Então, quem se aprofundou um pouco mais na história do marketing, ouviu, né, na literatura, e quem viveu isso no dia a dia, percebe a grande diferença da comunicação em função do público, em função do perfil desse público. Essa evolução, ela foi gradativamente acontecendo na medida da evolução das próprias gerações, e hoje a gente está se relacionando com a geração Z. Obviamente, os canais de comunicação e de relacionamento foram também se transformando para poder acompanhar essa evolução. E quando a gente olha um pouquinho mais especificamente nas características da relação dessa geração Y e Z, a gente consegue perceber a importância de se trabalhar nas plataformas digitais, nesse relacionamento, por conta da maneira, do perfil dessas pessoas. Então, são pessoas que são sempre conectadas, né? Elas estão com dispositivos assim quando ela acorda, é a última coisa que ela vai fazer antes de dormir. São pessoas que têm uma necessidade de procurar informação muito facilmente, encontrar as coisas de forma muito imediata. Elas preferem digitar
do que elas preferem falar, né, do que escrever. Então é muito comum mensagem de áudio, mensagem de vídeo hoje em dia, ou até ditar, né, para que se transforme em texto, do que ficar teclando, né, que já é até uma coisa de uma geração anterior. Obviamente essas pessoas elas já nem sequer recebem e enviam cartas, né, então as comunicações elas estão estabelecidas 100%, quase que 100% nas plataformas digitais, e elas vivem em redes de relacionamento virtual, onde a capacidade de comunicação ela é exponencial, né? É muito fácil de viralizar alguma informação, né? O fato dessa facilidade faz com que as pessoas sejam incentivadas a compartilhar tudo a todo momento. Então, se ela está tendo uma experiência ruim, não é só ela que está tendo experiência ruim, muitas vezes ela está compartilhando aquela experiência ruim em tempo real com os seus seguidores, com os seus contatos nas mídias sociais. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, né? E essas pessoas, essa geração, ela está sempre em busca de novas tecnologias, elas nasceram dentro desse ecossistema de tecnologia, então a gente consegue perceber a facilidade que elas lidam com essas novas tecnologias o tempo todo e como que elas conseguem, de forma muito natural, trabalhar com um grande fluxo de informações o tempo todo, né? A gente tem também outras características que são levantadas em pesquisas. Aqui nessa tela eu trouxe aqui um pouquinho para vocês de algumas diferenças de categoria das gerações, para a gente poder refletir juntos. E outra característica muito importante é a ansiedade dessa geração. Então, é uma geração muito ansiosa também, muito em função desse contexto tão diferente, né, que a gente vive de outras gerações, né? Obviamente, isso influencia muito na valorização da experiência que essas pessoas possuem nas suas relações comerciais. Então, esse é o primeiro mote que eu queria trazer aqui para essa apresentação. A gente tem uma pesquisa que, nesse meu trabalho, quando eu estava montando essa apresentação, eu tive acesso. É uma pesquisa que fala sobre as experiências dos clientes e o quanto que eles importam, o quanto isso importa nas relações com as marcas, com as empresas, né? E nessa pesquisa foi apontado que 80% dos clientes afirmam que a experiência oferecida por uma marca é tão importante quanto a qualidade dos produtos ou dos serviços que aquela marca oferece, né? Além disso, mais da metade, ou seja, quase aproximadamente 57% aproximadamente de todos os participantes deixaria de contratar um serviço ou comprar um produto de uma marca porque teve uma experiência melhor com o concorrente. Essa pesquisa ela foi mundial. E aqui no Brasil, essa expectativa é ainda maior. Cerca de 89% dos clientes declararam que é mais importante, é tão importante quanto o produto ou serviço, é a relação, a experiência que ela tem com aquela marca, com aquela empresa. Então, os brasileiros, eles acreditam, é o público que acredita ainda mais que essa experiência, esse relacionamento é um fator essencial e é importante que ele seja tratado como uma pessoa e não simplesmente como mais um número, né? Então, a gente entra aqui num outro aspecto que eu queria trazer, que é o caso da empatia. Ou seja, a personalização, ela continua mais importante do que nunca para os nossos clientes no mundo inteiro, né? Os clientes estão dispostos a migrar para a concorrência se essa concorrência oferecer uma experiência melhor, né? Muito dessa experiência depende da confiança. 95% dos entrevistados disseram que se eles confiam em uma empresa, é mais provável que eles sejam fiéis a ela, mesmo que haja problemas durante essa relação. E a confiança, ela está diretamente conectada com a experiência que ele tem, né, nessa relação com essa empresa. Então, a gente precisa começar a pensar no que nós chamamos de marketing de empatia. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Bom, eu não sei aqui, eu achei muito legal essa imagem, eu queria trazer aqui para vocês, que ela traduz um pouquinho sobre marketing de empatia. Esse aqui é um chat que rolou um tempo atrás, até voltou agora essas últimas semanas, foi assunto novamente nas redes sociais, mas é até um pouquinho mais antigo. Uma pessoa lá num atendimento digital, numa plataforma digital, ela teve uma experiência por meio de um canal digital e ela agradeceu de uma forma muito inusitada, né? Colocou, muito obrigado, robô.
E a pessoa que estava do outro lado disse, não sou um robô. E a pessoa continuou, né, tecnologia de ponta, insistindo, não sou robô. Aí é o que o robô falaria. Isso aqui é muito legal porque a gente começa a pensar qual é a experiência que esse cliente tem lá do outro lado, né? Como é que está sendo essa experiência dele? O que ele pensa? O que ele sente, né? O que ele escuta? O que ele vê? A gente precisa refletir sobre isso quando a gente está construindo uma estratégia de gestão do relacionamento, né? Quais são as dores que esse cliente enfrenta? Quais são as expectativas que ele possui? Quais são as oportunidades que a gente consegue traçar quando a gente estabelece um bom relacionamento, principalmente nas plataformas digitais, né? Então, quando a marca olha, escuta a verdade no seu consumidor, ela se preocupa em entregar valor para esse cliente, né? Ele não é não só produto, não só um serviço, esse cliente não é só mais um número, né? Quando a gente fala em entregar valor, a gente está falando de entregar solução para ele, entregar algo que consiga fazê-lo feliz, consiga atender às suas expectativas, e principalmente quando a gente consegue humanizar a marca. Esse é mais importante. Esse é o grande objetivo de se trabalhar com marketing de empatia, é a gente conseguir trazer essa humanização para a marca, né? Então, esse é um dos grandes valores, um dos grandes ganhos que uma empresa, uma companhia pode ter, uma instituição de ensino, quando ela aplica o marketing de empatia nas suas estratégias. Bem, queria trazer aqui que 60% da população brasileira estão nas plataformas digitais. Então, hoje existem inúmeras redes sociais, né, que permitem compartilhamento de ideias, opiniões, imagens, informações em tempo real, compartilha informações com amigos, com pessoas que são desconhecidas, com parente, e isso se tornou rotineiro, né? Com bônus de os brasileiros, especificamente, são os usuários mais ativos, né? Mundialmente falando, mais ativos nas redes sociais, né? Então, se você já ouviu falar, por exemplo, sobre a matriz SWOT, sabe que as empresas inovadoras elas não deixariam a tendência passar sem colher grandes frutos, né? Então, apesar de não ser um processo tão rápido, dificilmente você vai conseguir encontrar uma empresa, uma instituição de ensino que não se preocupa, não se posiciona nas mídias sociais, ou então quando disponibiliza canais de atendimento nas redes sociais, o famoso saque 2.0. A gente está falando, inclusive, esses dias eu estava vendo, na própria Polícia Federal tem um serviço de atendimento no Instagram, que consegue fazer ali um atendimento digital, justamente olhando para essa tendência, né? E grandes marcas de renome, marcas premium, todas elas, sem exceção, já trabalham há muito tempo nas plataformas digitais, né? Agora, o grande lance são as plataformas digitais, como essas tecnologias inovadoras, as plataformas como a Netflix, a Airbnb e outras ferramentas, como que elas se relacionam nas plataformas digitais, como é que elas se relacionam com os seus clientes nesses canais digitais. Então, dando uma olhadinha no Twitter do Netflix, por exemplo, é muito engraçado, é muito bacana como a gente percebe como a empresa ela se posiciona como uma pessoa para poder trazer aquela humanização, gerar justamente a empatia, falando coisas sobre o cotidiano, brincando com memes, brincando com os concorrentes de uma maneira muito leve, muito descontraída. Isso gera valor, né? Então, é algo que é fundamental que a gente consiga trabalhar ao construir a nossa estratégia de gestão de relacionamento nas plataformas digitais. Agora, tem um ponto importante, né? Com tantas plataformas, será que uma instituição de ensino ela precisa ter canais disponíveis em cada uma em tantas mídias diferentes? A verdade é que não. A gente não precisa estar, né, ao mesmo tempo em todas as plataformas digitais. Seria uma grande loucura, né? Precisaria de muita gente, ou precisaria de muitos recursos para a gente conseguir alcançar esse objetivo, e na verdade ele nem é tão efetivo. Então, o que é correto, né? Queria trazer um pouquinho sobre isso também. Bom, o ideal é que a gente esteja nos lugares corretos, né? Então, a gente sempre traz uma dica, uma orientação para as instituições que estão trabalhando nessa estratégia, de olhar para o público, olhar para o perfil desses novos alunos, o perfil desses leads, de onde que eles vêm, né? Quais
quais são os tipos de mídia, quais são as ferramentas que eles usam e, obviamente, vai dar uma boa temperatura sobre quais canais são mais importantes para que a gente consiga estabelecer, disponibilizar e trabalhar dentro da nossa estratégia de relacionamento. Existe um outro ponto muito importante, que é o conceito do consumidor 5.0. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, estava estudando bastante sobre esse caso, e o consumidor 5.0, ele espera muito mais do que uma troca comercial com as empresas, né? Ele precisa ter uma relação próxima, ele precisa ter um relacionamento que gere uma excelente experiência. O foco do consumidor 5.0 está na experiência. Para esse grupo, é aquele grupo que a experiência é mais importante do que o produto e o serviço, né? Então, é muito importante a gente entender também, além do perfil, é entender a linguagem que a gente usa para poder se relacionar com esse cliente, para a gente conseguir se aproximar desse cliente, criar uma conexão mais profunda com ele, né? Naquele slide que eu mostrei que fala dos perfis, essa geração Z, por exemplo, é uma geração que ela se comunica usando muito emojis, né? Será que a gente trabalha com emojis no nosso dia a dia, no nosso relacionamento? Será que a gente aplica isso nas nossas estratégias de relacionamento nos canais digitais, né? Então, assim, além disso, a gente precisa estar disponível nos canais de comunicação que é utilizado por esses consumidores. Por isso que eu falei da importância de estar no lugar certo. E a gente precisa disponibilizar meios com que eles consigam se relacionar no tempo deles, né? Não adianta também a gente querer que esse público, ainda que nas plataformas digitais, ele pare, reserve um tempo dele para se relacionar contigo. Não, essas pessoas, elas são multitarefas, então é importante que a gente trabalhe na nossa estratégia de relacionamento digital de maneira com que a gente disponibilize canais que aquele nosso público possa se relacionar conosco, mas no tempo deles, né? Então, isso é fundamental. Bom, a gente sabe que hoje, né, no dia a dia, a gente tem um aspecto muito importante que essa geração valoriza muito, que é a mobilidade. Então, isso significa que é a democratização da tecnologia, principalmente de computadores, smartphones. Então, os nossos clientes, os alunos, os candidatos, eles têm muito mais liberdade para consumir quando e o que eles desejam a todo momento. Então, é um processo mais cômodo e pode ser encarado facilmente no dia a dia, na agitação da nossa rotina. Os bens e serviços e até questões de trabalho podem ser comprados, podem ser solucionados pelo celular, basicamente apenas está conectado na internet. Então, por isso que é extremamente importante investir em estratégias omnichannel e selecionar canais dentro dessa estratégia que são os canais mais utilizados por esses nossos consumidores. E uma outra característica desse consumidor 5.0 é que ele é um consumidor extremamente ativo, influenciador, mas também influenciável, né? Então, esse nosso consumidor, atualmente, antes de ele tomar uma decisão de compra de alguma coisa, de algum serviço, ele vai buscar informações, opiniões dos amigos, dos familiares, pessoas até de que ele não conhece, mas ele valoriza aquela opinião, aquele depoimento. Então, ele vai atrás de detalhes, ele quer entender como que é a experiência de outras pessoas na interação com aquelas empresas, o atendimento que foi recebido, como que foi o processo de inscrição, de matrícula da instituição, como é que é o dia a dia de um aluno dentro da instituição de ensino. As redes sociais, ela facilita demais essa conexão, né? Então, ela distribui conteúdo, ela dá voz ativa às pessoas, então é muito comum que os nossos alunos, os nossos candidatos, sejam influenciadores digitais. Então, o nosso cliente está buscando informações da marca, no outro é ele que está falando sobre a sua marca para as outras pessoas que estão buscando informações sobre a sua instituição. Então, o consumidor 5.0, ele é influenciável também, mas ele acredita no poder que a sua experiência tem e na percepção da empresa influenciar a decisão de outras pessoas. Então, não é à toa que há sites especializados em receber reclamações de clientes, de usuários, esses sites, eles servem de fonte de pesquisa quando o aluno está buscando informações sobre a instituição de ensino, aonde ele vai matricular, aonde ele vai fazer a sua jornada acadêmica. Então, é um outro ponto muito importante para a gente refletir, é justamente como que a nossa marca, como a nossa instituição de ensino, ela está avaliada nessas plataformas, nesses depoimentos que existem na internet sobre nossos produtos e os nossos serviços, né? E, finalmente, esses consumidores,
eles desenham produtos e serviços das empresas. São esses caras que estão na vanguarda. Eles, muitas vezes, as empresas e as empresas, de maneira geral, as soluções, elas se moldavam, né, aos hábitos e comportamento das pessoas no passado. Então, hoje, o cenário ele é inverso. Os produtos, as soluções, os serviços e processos, eles são construídos com base nas necessidades dos consumidores. Então, isso significa que a gente tem que olhar também para o nosso produto, para aquilo que a gente está oferecendo. Será que está alinhado com a audiência, né? Será que está alinhado com as necessidades dos nossos consumidores? Será que os cursos que a instituição oferece, a nossa abordagem, será que essa é a maneira que os nossos consumidores esperam, né? Então, justamente por meio desse relacionamento que a gente consegue compreender essas necessidades e, obviamente, a gente tem que usar essas informações para a definição das nossas estratégias de comunicação, mas, principalmente, aplicar a transformação digital também nos nossos produtos, nos nossos serviços. Então, a gestão do relacionamento, ela também tem esse poder de ajudar a instituição de ensino a modelar a sua própria estrutura, a sua própria essência, de acordo com a necessidade do seu consumidor. Então, o relacionamento, ele é um meio para conseguir alcançar as informações necessárias para isso acontecer. E esse consumidor, ele é um heavy user, né, da tecnologia. Então, como a gente disse agora há pouco, ele está constantemente nos meios digitais, ele existe muito mais nos meios digitais do que nos meios reais, né? E isso é uma característica muito marcante na maneira como ele consome esses produtos, esses serviços. Então, o consumidor 5.0, ele é um nativo digital e, por isso, ele preza muito o prazo, ele também preza muito pelo relacionamento, pela entrega, pela verdade que ele encontra nessa relação, né? Então, a gente precisa entender a importância da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a importância da realidade dessas relações com os nossos consumidores, né? Bom, eu trouxe também aqui um dado muito importante sobre, que eu achei importante para compartilhar com vocês, de uma pesquisa que foi feita pela Harvard Business Review, né? Então, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e os consumidores americanos, eles costumam passar cerca de 13 horas no ano na espera durante chamadas de atendimento ao cliente. E mais que isso, né, mais de 1/3 desses clientes, eles não conseguem resolver o problema deles se eles não fizerem mais do que uma tentativa de contato. Então, esses números eles se tornam muito mais preocupantes se a gente levar em conta que 60% dos entrevistados, por uma pesquisa feita pela Zendesk, né, quem quiser pesquisar um pouco mais, essa pesquisa chama Zendesk Customer Experience Trend Reports, foi feita em 2020, no ano passado, e ela considera a rapidez no atendimento o aspecto mais importante para uma boa experiência nos clientes. Então, estou trazendo aqui alguns insights dessa pesquisa, eu não vou passar aqui por cada um desses pontos, mas é só para compartilhar aquilo que eu achei mais relevante para vocês. E o que me chamou a atenção é que esses mesmos respondentes, aproximadamente 55%, afirmou que o aspecto mais frustrante no atendimento é a longa espera. Então, realmente, essa rapidez é algo essencial para que essa experiência ela tenha essa percepção positiva, né? Bom, e quais são os fatores, né? Eu queria trazer aqui. A gente falou, então, da questão da agilidade. É fundamental que a gente consiga trabalhar com agilidade, porque, como eu falei para vocês, esse foi o primeiro fator apontado nessa pesquisa, né, e a gente percebe isso no dia a dia também, a gente olhando até para a gente mesmo como consumidores, eu não sou dessa geração Z, mas olhando para essa geração eu consigo ter a plena percepção e aplicar isso no meu dia a dia, a gente começa a se tornar cada vez mais imediatista, né, e obviamente, a gente estar mergulhado num mundo tão volátil, o consumidor moderno ele tende a cobrar, né, agilidade, eficácia em suas negociações, afinal, ninguém tem tempo para perder, não é verdade? Bom, pensando nisso, é importante que o time de atendimento ele esteja preparado, né, para responder prontamente aos tickets, às demandas, às perguntas, às dúvidas, né? Felizmente, não é preciso a gente depositar toda a responsabilidade no atendimento, desse atendimento no esforço humano, né? Existem tantas tecnologias, ontem nós tivemos aqui também o pessoal da Zenvia, né,
os nossos parceiros falando sobre as plataformas digitais, sobre chatbots, sobre WhatsApp. Então, a gente tem muitas tecnologias que permitem com que a gente consiga entregar essa experiência ágil, automatizando processos e permitindo que os profissionais que estão na ponta eles consigam otimizar o seu tempo, né, para conseguir alcançar essa agilidade tão necessária para os nossos clientes, né? Bom, um outro fator muito importante para que essa experiência seja positiva é a disponibilidade, né? Então, é muito importante a gente refletir nas nossas instituições, nos canais que a gente possui, qual que é a disponibilidade, né? Essa mesma pesquisa, ela considerou que quase metade dos respondentes colocaram também a disponibilidade do suporte, do atendimento, como um fator preponderante. Então, muitas vezes, rotinas intensas no dia a dia, a gente não permite que o cliente, né, acesse no dia a dia o suporte, o atendimento dentro de um horário comercial. É cada vez mais comum as pessoas buscarem um tipo de atendimento de madrugada, à noite, muito bem de manhãzinha, né? E, obviamente, não é necessário que a gente tenha um atendimento humanizado 24/7 o tempo todo. Não é isso, né? A gente tem tecnologia, a gente tem inteligência artificial, a gente tem meios para a gente conseguir implementar a disponibilidade dos nossos canais das plataformas digitais sem a necessidade de aumentar os nossos custos, né, de forma significativa, especialmente com recursos humanos, né, ainda que a gente tenha que, para assuntos mais complexos, especialmente quando a gente precisa direcionar para as outras áreas, a gente tenha que dar um prazo para poder fazer aquele atendimento. Não significa que estar disponível nas plataformas digitais de modo que essas pessoas em horários alternativos consigam se relacionar conosco, não significa que a gente tenha que resolver todos os problemas de forma imediata, né? Mas significa que as pessoas elas conseguem endereçar as suas demandas dentro do tempo delas. Então, isso que é muito importante, né? Bom, um outro fator apontado que a gente precisa ter dentro aqui da nossa estratégia é a comunicação empática, né? Falei agora há pouco dos emojis, né? Do uso dos emojis aplicado para essa geração, mas não para só por aí, né? Não é só mandar carinha e coraçãozinho que a gente resolve essa boa experiência. A gente precisa ter gentileza no relacionamento. Parece uma coisa óbvia, mas os clientes eles consideram um bom atendimento um fator de diferenciação nas suas pesquisas quando eles percebem do outro lado alguém sendo gentil, sendo educado, sendo propositivo, né? Então, é por isso a importância do treinamento, a capacitação e colocar a comunicação empática, né, a escutativa e a intervenção assertiva nos atendimentos dos nossos clientes, né? E, gente, o CRM, né, não como ferramenta, mas a estratégia do CRM aplicado dentro das instituições, ele também se torna um fator fundamental, porque essa é a fórmula para que funcione essa integração dos dados aplicados na nossa jornada do cliente, né? Esses aprendizados que os dados conseguem nos ajudar a trazer. Então, as empresas elas conseguem mirar em bons exemplos de atendimento, conseguem olhar para aquilo que os clientes eles reportam como algo positivo para a gente poder potencializar e adotar isso cada vez mais na nossa estratégia. Então, com isso a gente consegue proporcionar uma experiência mais fluida, uma comunicação mais assertiva e melhor avaliada na nossa jornada de compra, né? Então, os candidatos ali, no momento que ele está se relacionando com a instituição, se ele tem essa experiência positiva, se ele tem uma comunicação ágil, se ele tem a disponibilidade do time, se o time é empático, se o time ele tem ali as características que eu estou mencionando aqui, e um conceito aplicado da importância desse relacionamento, dessa gestão, a gente consegue proporcionar uma boa experiência, uma experiência fluida, né? E, obviamente, o CRM, né, o Customer Relationship Management, ele é essencial para conectar todos esses fatores. Então, o CRM ele tem como principal objetivo garantir essa gestão do relacionamento, né? Por isso, existem complexos históricos de interações, tickets, recursos de a gente poder analisar
a trilha desse nosso cliente na jornada de compra e os canais que são usados por essa interação. Então, quando um atendente de telefone ele recebe uma ligação, de alguém que já entrou em contato lá pelo chat ou que já foi impactado por uma campanha, ele tem a oportunidade de desenvolver aquele relacionamento de maneira personalizada, né? Quando ele olha para dentro das informações que possuem, essas informações organizadas, ele dá a condição de ele conseguir entender esse perfil daquele cliente que está lá do outro lado e desenvolver uma comunicação, uma solução personalizada, e isso impacta diretamente na experiência daquele cliente do outro lado, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar a gente trouxe aqui também alguns motivos para inspirar, né, essa excelência do relacionamento, e o primeiro deles é a abordagem, uma abordagem clara e assertiva. Então, a gente precisa entender que o nosso cliente lá do outro lado, ele espera que a postura da empresa é a solução. Então, ele quer que seja uma abordagem clara, objetiva, empática, mas ela precisa resolver o problema, ela precisa direcionar para a solução, né? Então, é importante que quando um cliente ele está reportando, um aluno ele está ali com alguma dificuldade, ele está nos acionando, a gente tem que tranquilizá-lo, né? Lembrando que ele tem um perfil de ansiedade já naturalmente, né, dessa nossa geração. Então, a gente precisa garantir que aquele problema vai ser solucionado, que a gente está preocupado em resolver, que vai dar certo. E essa abordagem, a gente conseguir direcioná-la para que ele consiga ter evidências disso, né? Então, quais são os próximos passos? Ele precisa ter essa clareza, essa transparência para que a gente consiga trabalhar nessa experiência. Outro ponto importante, é fundamental que haja sinceridade, haja cordialidade, e isso nos ajuda a construir aquela relação de confiança, né, que é tão importante para a construção dessa relação. Então, é muito mais do que simplesmente ser cordial, ser educado, mas conseguir tranquilizar esse cliente quando ele está ansioso, seja porque ele está buscando informações do curso e ele não sabe exatamente que curso que ele quer, e que ele precisa de algum tipo de apoio, que ele não conseguiu encontrar alguma informação no site. Não adianta a gente querer direcionar ele para um outro canal, por exemplo, dizer, olha, essa informação está lá no site, procura lá. Não, isso não resolve o problema. Então, a gente precisa ser cordial, a gente precisa ser sincero, mas a gente precisa ser objetivo, né? É fundamental que a gente avalie o perfil desse atendimento, né, de quem está realizando esse atendimento, porque essa pessoa, né, essa equipe de atendimento, ela tem que ter a habilidade de ter o feeling de como tratar o problema daquele cliente, como tratar a dúvida daquele cliente, como a gente desenvolver uma abordagem propositiva, né? Então, não importa o que aconteça, cada cliente é um cliente diferente, então a gente precisa de um time que saiba separar quando é ideal usar uma padronização e quando é necessário atender de forma exclusiva para a gente superar as expectativas daquele cliente, né? Então, a gente precisa também ter muito respeito ao tratamento exclusivo. Então, como eu falei, cada cliente é único, então a gente precisa chamá-lo pelo nome, a gente precisa trabalhar um tom agradável, a gente precisa olhar o histórico de relacionamento com ele para entendê-lo cada vez mais. Quanto mais a gente entende, mais exclusivo a gente consegue tornar aquele atendimento, e isso gera muito valor, né? Então, olhar para detalhes que ajuda no desenvolvimento dessa estratégia, principalmente nos canais digitais, porque nos canais digitais existe uma outra coisa muito importante que a gente tem que observar, que a gente não consegue passar as emoções nas plataformas digitais que não sejam pelo meio da comunicação empática. Então, não existe a comunicação não verbal ou a não escrita. Então, a gente tem que garantir que todos esses conceitos estão aplicados na maneira com que a gente estabelece essas relações. E, finalmente, a gente precisa superar as expectativas. A gente precisa entregar soluções para ele, a gente precisa resolver as dúvidas dele, a gente precisa ter certeza que ele compreendeu, e, dessa maneira, a gente começa a criar aquele sentimento de admiração, de encantamento por esse serviço. É tijolinho por tijolinho que a gente consegue construir uma marca né, de uma relação muito bacana nas plataformas digitais. Bom, ainda temos aqui alguns minutinhos. Eu queria passar rapidamente sobre a estrutura do atendimento digital, né? Queria falar rapidamente com vocês dessas 3 camadas que existem. A primeira delas é
que nós chamamos da camada automática, né? Então, o que é a camada automática? Já houve aqui, nesse CRM Maker Summit, outras palestras específicas sobre a comunicação de chatbots, mas é basicamente o uso, né, desses chatbots baseado em regras, né? Então, os chatbots, eles são simples, eles seguem fluxos de atendimento definidos, eles não fazem uso de inteligência artificial. Então, nesse contexto, os chatbots, eles são usados para, por exemplo, marcar uma consulta no médico, fazer uma reserva, enviar um orçamento, e dentro da instituição de ensino, o chatbot serve para poder mandar uma informação padronizada sobre curso, sobre a instituição, sobre o processo seletivo, de modo que, naquele momento, não é necessário um atendimento humanizado para resolver uma dúvida simples, né? Na camada automática, a gente também tem as integrações entre os sistemas. Então, essas integrações são utilizadas para melhorar a experiência desse cliente e agilizar o processo das empresas. Então, é por meio de uma interação, por meio de uma integração que o bot pode consultar uma determinada informação no CRM, por exemplo, e fornecer uma informação concreta para o cliente, né? Então, um caso bastante comum é a utilização desses tipos de integrações para enviar dados do atendimento para um outro sistema usado pela empresa. Então, no nosso caso do CRM educacional, por exemplo, como você já deve saber, a gente tem lá a integração com o chatbot da Zenvia, né, que ele não só permite a interação do candidato, do aluno ali nas plataformas digitais, como ele está interagindo a todo momento com o CRM para trazer aquele histórico para dentro do CRM, para aquela informação que é super valiosa ser utilizada para outros aspectos. Então, é isso que eu estou falando, é usar essa integração, essa camada automática para conseguir desenvolver essa nossa estrutura. Aí a gente vai para a segunda camada, né, que é a camada inteligente. E nessa camada, a gente utiliza os chatbots já com o conceito de inteligência artificial. Então, esses chatbots eles já são um pouquinho mais avançados. Eles dispõem, né, de banco de dados, muitas informações disponíveis, eles aprendem com essas informações, elas são utilizadas para ajudar a tomar a decisão. Então, quando o cliente ele precisa resolver alguma dúvida e o bot ele procura entender primeiro qual que é a dúvida daquele cliente por meio de recursos baseados em inteligência artificial e ele vai buscar uma resposta no seu banco de dados para poder entregar para esse cliente. Então, é muito mais do que simplesmente automatizar, olha, se ele tiver com essa dúvida, essa é a resposta, né? Fazer aquela programação mais básica. Nesse caso, o chatbot, por meio desse tipo de inteligência, ele já vai buscar a resposta dentro de uma camada de dados, né? E para a gente conseguir agregar inteligência ao chat, a gente integra, né, essas plataformas com outros recursos cognitivos. Então, tem uma série de recursos de inteligência artificial hoje disponíveis no mercado. O próprio CRM educacional, ele tem ferramentas de inteligência artificial, modelos preditivos que usam esses dados para poder trazer insights, tanto na captação quanto na gestão da permanência, e é basicamente isso, né? Aplicar esse tipo de recurso nas nossas plataformas digitais, é o que a gente chama de camada inteligente. E, finalmente, a gente tem o terceiro pilar dessa estrutura, que é a camada humana. Então, nessa camada são os atendimentos, é o atendimento humanizado. São essas pessoas que vão resolver os problemas que não puderam ser resolvidos pelos bots, né? Então, se nas primeiras camadas estiverem bem estruturadas, provavelmente a gente vai necessitar de uma equipe bem menor, para poder trabalhar com aquilo que de fato não pôde ser resolvido, que precisa de um atendimento mais específico, um atendimento exclusivo, e obviamente esse atendimento será também mais ágil, né, respeitando aquela premissa anterior que a gente já falou aqui. Então, a forma de utilização dessa camada é totalmente personalizável. Então, tem empresas, por exemplo, que só faz uso das camadas automáticas e camadas inteligentes e não faz uso da camada humanizada. Então, quando o problema não pode ser resolvido nas camadas digitais, há um direcionamento para um outro canal, onde existe lá um atendimento humanizado, mas que não está presente na plataforma digital. Agora, tem experiências que são já mais inovadoras, onde não resolvi o problema no digital, a própria plataforma já encaminha para o atendimento humanizado. Então, eu recomendo que vocês acompanhem, né, as outras palestras que ficaram gravadas, está lá no canal do YouTube, onde a gente consegue ter mais informações sobre esse tipo de tecnologia.
E como é que a gente consegue tangibilizar essas experiências digitais positivas? Como é que a gente traduz isso em receita, né? Então, só para a gente fechar aqui, a pandemia do coronavírus, ela fechou, né? Muitas empresas, muitos comércios e várias indústrias estão com bastante dificuldade, né? Então, a gente percebe, ao mesmo tempo, o crescimento das plataformas digitais, de e-commerce, de vendas online, e isso está se tornando cada vez mais conveniente, né? Então, para quem nasceu antes dos anos 80, por exemplo, fazer compra ao vivo não é novidade, porque você tinha lá o telefone, você fazia uma ligação num canal de TV e você tinha uma interação. Então, aquilo também era entendido, né, como uma experiência digital, né, naquele momento. Mas como é que a gente consegue trazer um impacto comercial tangível? Eu não vou me estender aqui, é até um tema para uma outra palestra, mas eu queria deixar aqui a dica para vocês avaliarem o conceito de live commerce, né? Que é uma nova experiência, um novo formato para a gente poder tangibilizar essas experiências por meio digitais. E a gente tem usado isso no dia a dia, né? Então é você trabalhar com aquela mesma experiência que se tinha lá nos anos 80, do cara poder ver, se relacionar, né, num telefone, fazendo uma compra, quando está passando um comercial de TV, por exemplo, interagir com uma personalidade. Hoje existem os influenciadores digitais, existem as lives, existem meios digitais para que a gente consiga trabalhar com live commerce, né? Então, é uma forma da gente conseguir traduzir em receita essas boas experiências digitais, né? E, obviamente, a gente precisa construir, né, a empatia nessa experiência do cliente e eu queria só fechar essa apresentação aqui uma provocação para vocês. Nessa minha pesquisa, eu trouxe 2 bancos e qual banco que você preferia abrir uma conta, se você fosse abrir uma conta hoje, né? Fazendo uma pesquisa e olhando para essas ferramentas que têm avaliação, o banco A ou o banco B, né? Se vocês quisessem, por exemplo, comprar uma peça para o carro de vocês escolheriam essa autopeça ou essa autopeça? E as instituições de ensino, se você fosse escolher um curso para você cursar, vocês iriam pesquisar o quanto que as informações que vocês encontram na internet, falando sobre o atendimento, falando sobre a experiência de outras pessoas, influenciam a sua decisão, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha gostado. Vai, Thaís. Muito obrigada, Augusto. Acho que foi bem bacana. A gente teve alguns comentários aqui. Eu queria só te fazer uma pergunta que o pessoal mandou aqui para a gente. É correto afirmar que o consultor 5.0 é mais resistente às ofertas da empresa? O que você diz sobre isso? É correto, sim, até porque ele é muito mais detalhista, né? Então, ele volta naquele ponto que eu falei, né? O produto e o serviço oferecido, ele precisa estar alinhado com essas necessidades, mas muito mais do que na palavra, né? Muito mais do que no marketing, ele precisa existir verdade, né? Então, como esse consumidor ele é cada vez mais desconfiado, né? É preciso que haja verdade naquilo que está sendo comunicado para que a gente consiga quebrar essa barreira e construir uma relação de confiança, né? Então, acho que é por aí. Legal. Obrigada. No mais, o pessoal falando, né, que curtiu, que fez sentido a palestra hoje para eles, né? Então, queria aproveitar a deixa desse comentário e te agradecer pelo seu tempo, pelo conhecimento compartilhado. Acredito que a gente tenha conseguido gerar insights bem valiosos aí para que as pessoas consigam trabalhar melhor no online, né? Afinal, acho que é algo que vem para ficar cada vez mais, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para poder falar mais sobre esses e outros assuntos também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Augusto. E lembrando, pessoal, gravação disponibilizada no YouTube em breve, tá? E a gente ainda tem alguns dias de evento. Eu coloquei o link aí no chat para que vocês possam conferir a programação e realizar a inscrição, caso vocês ainda não tenham se inscrito, tá bom? Muito obrigada, eu queria agradecer de verdade, assim, ao tempo de vocês, e a gente se vê na próxima. Em breve a gente está aqui de novo.